Espécie das nossas queridas Ahsoka Tano e Shakti, os Togrutas eram conhecidos por sua benevolência, honra e também bravura. Além disso, eles se destacavam à distância, afinal era muito fácil ver aqueles longos montrais a cerca de 1 quilômetro de distância. Hoje eu tô de volta com o quadro Espécies de Star Wars e você vai conhecer mais sobre os Togrutas, uma das espécies mais populares da galáxia. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e já que a série da Ahsoka tá chegando, nada melhor do que a gente conhecer mais sobre a espécie da nossa querida abusada Snips, ou como você preferir chamá-la. Afinal, dos membros que a gente conhece dessa espécie, vários são ligados intimamente à força. E fora que eles também possuem uma beleza singular, né? Os montrais dão um ar de elegância à espécie Togruta. Nativos do planeta Chile, os Togrutas eram popularmente conhecidos por causa dos seus montrais no topo da cabeça e pelos seus lecos que desciam por sobre os ombros até o seu torso. Essa era uma característica que eles compartilhavam com os Twi'leks. Além dos montrais e dos lecos, os Togrutas também eram conhecidos pelas colorações brancas, azuladas ou diversas outras cores que eles tinham em suas peles. Uma curiosidade muito interessante é que os Togrutas possuíam 2 estômagos, algo até muito parecido com outras espécies que possuíam órgãos em dobro. Um exemplo são os Cereanos, do mestre Jedi Ki-Adi-Mundi, que possuíam 2 corações. E a gente vê que isso faz bastante sentido, né? Só um mestre Jedi com 2 corações teria tanto amor para dar para os Wookiees como a gente viu lá em A Vingança dos Sith. E o ataque dos droids aos Wookiees? Outra curiosidade interessante é que as fêmeas tendiam a possuir lecus muito maiores do que os machos. Além disso, os montrais possuíam uma espécie de sensor de ecolocalização que ajudava os Togrutas a sentirem o ambiente à sua volta. I'm sorry, Master Kenobi. I failed. Eles conseguiam sentir melhor objetos se movendo, pessoas e etc e tal, graças a essa característica singular da espécie. Apesar de serem fluentes no idioma básico galáctico, os Togrutas também tinham a sua própria linguagem, que era a Togruti. E um ponto muito importante é que essa espécie era muito ligada à espiritualidade, eles tinham muita conexão com a religião, com crenças, e também respeitavam bastante a sua própria cultura e o seu planeta. Por conta disso, eles chegavam até a andar com os pés descalços, mostrando seu respeito ao solo sagrado, seja em Chile ou em outros planetas que eles colonizaram. No antigo universo expandido Legends, essa espiritualidade dos Togrutas era tão grande que até a maioria dos seus membros possuíam uma certa afinidade com a força. E não era exatamente como ser sensitivo à força, como os Jedi ou Sith, né? O fato de você sentir e poder manipular a força, poder utilizar a força. Na verdade, acho que tá mais para uma grande afinidade espiritual bem parecida como o Chirrut Imwe de Rogue One possuía. É como se a espiritualidade e a fé deles fosse tão grande, tão imensa e poderosa que eles naturalmente eram mais abertos a uma conexão com a força muito diferente de quem não era, de quem não tinha necessariamente uma espiritualidade desenvolvida ou estimulada. Apesar de terem uma natureza tranquila e serem boa praça, né, considerados aí do bem, não pise no calo do Togruta, senão você vai se ver com ele. Eles eram pacíficos, mas se você mexesse com os Togrutas, eles não hesitavam em pegarem armas e batalhar e lutar por aquilo que acreditavam. O governo dos Togrutas era baseado numa monarquia, onde o rei ou rainha comandava as demais áreas governamentais, como o Conselho de Segurança e os militares. Na época da Alta República, mais de 200 anos antes da saga Skywalker, o governo monárquico dos Togrutas era governado pela rainha Elarec e Ovet. Só que nessa época havia muita tensão entre a República e os Togrutas, porque no passado, ainda na época da Alta República, houveram vários conflitos entre eles. Os Togrutas começaram a ter então uma enorme desconfiança pela República e toparam o contrário, eles não fizeram parte dela. Só que no caso eles não acirraram o conflito ainda mais por conta do respeito que eles tinham pelos Cavaleiros Jedi. E não à toa a gente teve muitos Togrutas que fizeram parte da Ordem Jedi. Mas aí muitos de vocês me perguntam, mas João, quais são as suas fontes? Onde é que você sabe tudo disso tudo? Como é que você monta o roteiro? Então, hoje eu vou trazer uma fonte especial que a editora Culturama lançou, que é o Guia dos Aliens. O Guia dos Aliens chegou ao Brasil pela mesma editora que trouxe para vocês o Atlas Galáctico, que é uma qualidade sensacional, as páginas enormes, os dados fantásticos, um livro que você precisa ter para consultar e aprender mais sobre os planetas e a galáxia de Star Wars. No caso do Guia dos Aliens, você obviamente vai saber mais sobre as espécies de Star Wars, sua origem, diferentes designs, também os planetas,
espécies. E não apenas espécies sencientes, você vai conhecer bichos aquáticos, bichos terrestres, bichos alados, bichos de Lothal, bichos de Tatooine, bichos de Mustafar, bichos de tudo quanto é lugar. Um negócio muito legal é que eu tive a honra de trabalhar no Guia dos Aliens. Se você comprar o seu guia, o link tá aqui embaixo, por sinal, você, além de me ajudar, você apoia o meu trabalho, porque eu fiz a revisão técnica desse livro. Tá lá o meu nominho, João Jedi, coisa mais linda, você vai ver e vai estar contribuindo, inclusive, para um trabalho muito legal. A editora Culturama está investindo em trazer livros fantásticos de Star Wars. Inclusive, quero aproveitar aqui e agradecer a editora Culturama aí pelo convite para trabalhar no Guia dos Aliens com vocês. Então é só aproveitar, garantir o seu, o link está aqui embaixo na descrição. E claro, você vai descobrir muito mais sobre várias espécies de Star Wars. Obviamente que esse livro agora vai fazer parte das fontes aqui dos roteiros do quadro Espécies de Star Wars. Link aqui na descrição. Enfim, Wings, a gente estava falando sobre os diversos Jedi que a Ordem teve, que eram Togruta, e acho que uma das mais óbvias, além, claro, da nossa Ahsoka Tano, é a Mestre Jedi Shaak-Ti. What is it, Skywalker? Ela fez parte do Alto Conselho Jedi e supervisionou o treinamento dos clones em caminho durante as Guerras Clônicas. Por sinal, a gente já falou da Shaak-Ti aqui no canal, porque ela é a Jedi que mais morreu no lore de Star Wars, tanto no Legends quanto no Canon. Eu fiz um vídeo que você pode assistir no link aqui em cima no card. Em Alta República, a gente teve também a Mestre Jedi Jora Malli. Ela apareceu no livro Luz dos Jedi e fez parte do Alto Conselho Jedi, além de ter sido mestra do Padawan Reath Silas e do prodígio Dez Raiden. Ela foi uma das Jedi que lutou contra os Nihil durante a invasão, só que, spoiler alert, ela infelizmente foi de Wakanda Forever na horizontal. Agora no Legends eu quero puxar aqui uma Mestre Jedi muito babaca, muito da escrota, muito da fila da puta, que foi a Hana Tey, assassina de Padawans. Durante as Guerras Mandalorianas, houve uma sociedade secreta dentro da Ordem Jedi que estava focada em impedir o ressurgimento dos Sith. E eles queriam fazer isso a qualquer custo, qualquer preço. E então, essa sociedade ficou conhecida como Pacto Jedi. Ou melhor, não ficou conhecida, porque era uma sociedade secreta. Vocês entenderam? A Hana Tey fazia parte dessa sociedade e ela era até uma Togruta bem da agressiva, né? O Conselho Jedi até evitava mandar ela para missões diplomáticas. I call it aggressive negotiations. Então, para teoricamente evitar o ressurgimento dos Sith, porque eles tiveram uma visão e coisa parecida, eles resolvem simplesmente executar um punhado de Padawans e botam a culpa no Zayne Carrick, que era um Padawan que acabou tendo que, ó, fugir e se sair para não levar essa culpa aí. Então, se você quiser vídeo sobre o Pacto Jedi e quiser que eu conte sobre essa história terrível, é só comentar aqui embaixo que eu trago isso e boto na pauta do canal para vocês. E é claro que a gente vai trazer aqui uma Togruta muito da famosa, muito da querida, muito da amada, uma Jedi conhecida como Ahsoka Tano. Eu não sou Jedi. Ahsoka é uma personagem que construiu uma popularidade incrível e também fez história não só dentro de Star Wars como fora. E ela foi das que teve uma trajetória muito singular, muito icônica, porque ela passou de Padawan irritante a uma sábia usuária da força. Ou como diria Mace Windu, uma poderosa cidadã. Eu não vou me alongar falando de Ahsoka aqui, porque eu acho que ela merece um vídeo de história completa, assim como eu fiz o do Obi-Wan Kenobi e também o do Darth Vader. Eu sugiro você assistir esses documentários aí. Se você quiser um documentário da Ahsoka Tano, comenta aqui embaixo. Mas falando das Guerras Clônicas, o período em que a Ahsoka Tano ficou conhecida por nós e também um período de guerras e conflitos, os Togrutas comeram o dobrado, como a gente fala lá em Salvador, né? Eles passaram um problemão nas mãos dos separatistas durante as Guerras Clônicas. Os escravistas aigerianos estavam dominando vários povos com apoio dos separatistas e sobrou para os Togrutas. Felizmente, Obi-Wan, Anakin, Ahsoka e as forças da República conseguem libertar os Togrutas das raças dos separatistas. Só que após a ascensão do Império Galáctico, os Togrutas foram explorados e mortos. Não todos eles. Surgiram vários grupos de resistência atacando e sabotando várias instalações do Império. Com a Nova República surgindo e o Império Galáctico finalmente caindo, os Togrutas e o planeta Chile finalmente pôde ver uma nova esperança no horizonte. Assim, no cânone, eles também fizeram parte da Nova República, respeitando assim o histórico que eles tinham com seu povo e com a galáxia nos anos anteriores. Se você quiser conhecer mais sobre espécies de Star Wars, assista ao vídeo sobre os Sith puro sangue, onde eu conta a história dessa espécie muito da sombria. Mas se você quiser matar a saudade da Shaak-Ti, assista ao vídeo sobre as 1001 mortes dela no Cânone e no Legends. Que a força esteja com você e até a próxima.